Vamos lá, gente. Capítulo 8, página 188. Laboratório Milenar. Estudando o que já deu certo. Geralmente as coisas não se ajeitam sozinhas. Você terá que parar e ir lá ajeitar. Problemas não resolvidos hoje podem se tornar gigantes amanhã. Ao longo de todo este livro, eu lhe mostrei dados preciosos sobre como você pode se tornar um especialista em pessoas. Mais que isso, eu apresentei a você teorias de relacionamentos que o ajudarão a se proteger contra ataques que possam atingi-lo de forma negativa. Conhecendo os que estão ao seu redor, bem protegido, refletindo o que deseja ao mundo, chegou o momento de entregar em suas mãos o grande trunfo de todo especialista em pessoas. Tudo aquilo que já deu certo. Sim, as ferramentas que vou disponibilizar para você agora são testadas há milênios e garantidas. O livro da sabedoria milenar, a Bíblia, nos ensina, nos orienta, nos conduz à verdade. Seus 66 livros que somam o Antigo e o Novo Testamento nos mostram como viver aqui na Terra e como lidar com outros seres humanos. Vamos nos basear no que já foi testado e aprovado para podermos ser assertivos neste sopro de tempo que é a vida. Bem, todos nós morremos um dia. Já sabemos disso, não é? A realidade, porém, é que vivemos como se isso não fosse verdade. Sabe qual é a realidade? A verdade nua e crua é que o dia do seu enterro vai revelar quem você realmente foi enquanto estava nesta terra. Há quem seja sepultado como indigente, e existem aqueles cujo funeral é transmitido ao vivo em rede nacional, pois trata-se da perda de seres humanos muito queridos. Há pouco tempo recebi uma ligação informando sobre o falecimento de uma conhecida. Eu a chamei aqui de Eliane. Ela seria enterrada às 16 horas do dia seguinte na cidade do Rio de Janeiro. Eu estava em viagem, não pude ir. Depois do enterro, liguei para um amigo comum e perguntei: como foi o enterro da Eliane? Ele então respondeu: não sei, eu não fui. Como assim? Você não era próximo da família? Indaguei. Ele seguiu dizendo: Tiago, nem eu nem muitos dos familiares compareceram para prestar as últimas homenagens. Eliane era uma mulher difícil, fez muitos inimigos. Tem gente que parece até estar aliviado porque ela se foi. Os filhos estão mais preocupados com os bens que vão dividir do que com a partida da mãe. Amigos leitores, eu realmente acredito que ninguém gostaria de terminar assim, sozinho, sem ser amado, homenageado. Mas o fim de nossa vida é o resultado do que fizemos enquanto ainda respirávamos. Todos querem um final feliz. Contudo, para tudo acabar bem, precisamos construir um grande finale. Como falei no capítulo 4, quando abordei a teoria 2 em 1. O final feliz só acontece se o construirmos diariamente. Livro 1 Crônicas 29, 28. Morreu em Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Davi, o famoso rei de Israel, faleceu velhinho, sem doenças terríveis, com muito dinheiro no bolso e sendo honrado pelas pessoas. Você também deve saber que uma das maiores preocupações de quem construir um legado é a sucessão, ou seja, quem vai dar continuidade a tudo que foi feito por aqui. Davi não viveu esse dilema. Quando partiu, seu filho Salomão assumiu o reino, dando sequência àquilo que seu pai começou. Repare nas palavras do próprio Salomão em Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Davi terminou a vida melhor do que quando começou, e sem dúvida essa é a vida que todo mundo quer viver. Como todo ser humano, porém, o rei que havia sido cuidador de ovelhas na adolescência enfrentou duras batalhas no percurso de sua existência. Davi teve problemas sérios com alguns incontornáveis. Sua esposa, Micael, é um exemplo. Ele também precisou resolver sérios escândalos e algumas perseguições da parte de seus filhos. O rei cometeu erros que trouxeram graves consequências para sua vida e para Israel. Mas afinal, qual ser humano nunca errou? Davi era intenso em tudo o que fazia. Era um guerreiro habilidoso com a espada, mas tinha um diferenciado e visível temor a Deus. Um respeito profundo pela vontade de Deus. Ele não ousava ir contra uma direção divina. Isso, contudo, não impediu que em alguns momentos de sua vida ele quebrasse todas as regras da ética, da moral e do que chamaríamos hoje em dia de vida cristã. Por exemplo, ele deseja uma mulher que não é sua, se deita com ela, cria um complô para matar o marido dela e assim o faz. Esse foi o pecado que o Davi se tornou mais famoso.
de Davi que se tornou o mais famoso, a cobiça da mulher de seu general. Ele engravidou Batseba, e para que a gravidez não ficasse clara como sendo fruto de uma traição, colocou o general no fronte para morrer em batalha. Depois Davi se casou com ela e, tendo sido repreendido pelo profeta de Deus, se arrependeu amargamente. Leia mais em 2 Samuel 11:12. Sim, Davi era humano e tinha impulso como todo ser humano tem. É exatamente por isso que o estamos estudando. Ele era como a gente, mas ele terminou bem. E como pode alguém que é tão gente como a gente ser chamado de homem segundo o coração de Deus? Em Atos 13:22 diz: E tendo retirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Bom, vamos lá. Primeiro, Davi era rei, mas tinha amigos de verdade. Jonatas, filho de Saul, foi apenas o primeiro de muitos amigos. Davi soube manter as esferas da amizade. Tinha amigos íntimos, mas também os necessários e os estratégicos. Segundo, Davi era poderoso, mas a simplicidade era sua rotina. Ele tocava harpa e dançava de alegria. A felicidade está na simplicidade. Quanto mais complexa você tornar a sua vida, mais longe de ser feliz estará. Terceiro, ele tinha muitos inimigos, mas nunca foi derrotado. Davi soube formar equipes para que o protegessem. A Bíblia relata as várias vezes em que ele foi salvo por alguém de sua equipe. Por exemplo, Abissai protegeu de um filisteu certa vez. Quarto, tinha momentos de raiva, mas era quebrantado de coração. O fato de nunca se achar superior fez que Davi sempre reconhecesse seus erros rapidamente e se manteve nas graças de Deus, como quando o profeta Natã o enxotou por desejar a mulher de seu general. Quinto, era provocado, mas não entrava em guerras que não eram dele, como quando teve chance de assumir o trono de Israel se matasse Saul, mas se recusou a fazer isso. Sexto, sabia lidar com os incontornáveis, como no caso de seu filho Absalão, que o traiu e tentou usurpar o trono. É preciso entender que Davi sabia usar o silêncio, protegia o seu coração, suas emoções, né? Com o escudo da humanidade e, acima de tudo, temia a Deus. Anote essas três características de um especialista em pessoas. Olha o segredo aí, gente. Primeiro, fala pouco. Segundo, é humilde. Terceiro, teme a Deus sobre todas as coisas. Caraca, é isso mesmo. Eu concordo plenamente. O segredo de Davi, como ser humano e acertar na vida ao mesmo tempo. A Madre Teresa de Calcutá fala: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Muito bom. Esse pastorzinho de ovelhas que se transformou em um lendário rei era um especialista em pessoas. Desculpa, gente. Sim, caro amigo, Davi sabia lidar com gente. Este, para mim, foi o grande trunfo do adolescente que foi rejeitado pela família e escarnecido pelos irmãos. Meu Deus. Desde o início de sua história na Bíblia, você vê Jessé esquecendo de Davi. Ai, meu Deus, perdão. Você vê Jessé esquecendo de Davi quando o grande profeta Samuel visita sua casa em busca do próximo rei de Israel. Por outro lado, não há indicações de que Davi tenha se esquecido de seu pai. Você encontrará seus irmãos zombando dele. Quando Davi foi levar o almoço para os irmãos no fronte de batalha contra o gigante Golias, riram dele por querer lutar, mas você jamais verá Davi retribuindo esse mal. Essa afronta veio exatamente daqueles que são de seu propósito, seu próprio sangue, da famosa batalha contra o gigante. Sabe o que o Davi fez? Focou na missão que tinha de cumprir, e não na implicância dos incontornáveis. Entendeu? Quando fugia de Absalão, o próprio filho que acabara de usurpar seu trono, Simei gritava maldições pelo caminho e insultava duramente o usurpador. Mas Davi deixou essa grave afronta de lado. Certa vez ele ficou irado de tal forma que desejou matar Nabal, homem rico que se recusara a alimentar seu exército. Ao ouvir um pedido humilde de Abigail, a esposa de Nabal, que depois de enviuvar se tornaria sua esposa, Davi ficou constrangido e mudou de ideia. Já era rei quando tornou-se amante de Batseba e mandou matar Urias, marido dela. Davi se arrependeu tão logo foi exortado pelo profeta e tentou de tudo para que outras pessoas não fossem feridas pelo seu erro. Quando teve que fugir do seu sogro Saul, escondeu-se em uma caverna, tendo a oportunidade de vingar-se e matar Saul. Preferiu ficar ali e treinar seu exército. Há pessoas que simplesmente conhecemos, outras Deus nos apresenta. Durante o processo de se tornar um especialista em pessoas, você vai conhecer muita gente.
Certas pessoas, o próprio Deus vai colocar em seu caminho. Algumas pessoas serão consolo para você, outras confidentes. Algumas vão entrar na sua vida para desafiá-lo a crescer e a dar o próximo passo. Outras serão um teste para a sua paciência. E isso não quer dizer que não foram enviadas por Deus. Algumas vão machucar você, mas isso não vai derrubá-lo, e sim servir como uma alavanca para que amadureça. Uma coisa é certa, você será afiado. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Gostei, hein? Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Deus colocou Jonatas no caminho de Davi. Ele foi um amigo leal e verdadeiro. Esteve com Davi nas suas piores dificuldades. Nem todos os amigos, porém, são assim. Em Salmos 41:9, lemos o seguinte: Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim um calcanhar. Nesse verso, Davi fala de outros amigos, que o levaram a ter experiências que conduziram à maturidade. Sei que não é fácil, mas é dessa forma que o ser humano aprende. De volta à luta entre mundo ideal versus mundo real. Começamos este livro falando sobre como seria bom se vivêssemos no mundo ideal. Esse mundo já existia um dia, era conhecido como Jardim do Éden. Agora pense comigo, ali o lugar era perfeito, a comida era perfeita, o clima era perfeito, a relação com Deus era perfeita, tudo era perfeito. E ainda assim o ser humano conseguiu estragar tudo. Imagine agora este mundo real onde vivemos e que está longe daquela perfeição. A gente já conhece a teoria. Devemos amar uns aos outros, devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes. Devemos buscar a paz em todas as situações. Devemos andar a segunda milha. Devemos oferecer a outra face e por aí vai. Entretanto, vale a pena discutir essa questão, porque na teoria é simples, mas na prática, lidar com pessoas é um desafio diário para qualquer um, ainda mais para quem crê em Jesus e busca a eternidade. Surgem então as perguntas: como amar uns aos outros? Como perdoar todas as vezes? Como buscar a paz em todas as situações? Para responder a essas perguntas, justamente, devemos recorrer a três pilares fundamentais. Eles servem para resolver qualquer situação difícil que você tenha com qualquer pessoa com quem se relacione. Quer seja nas três esferas da amizade, quer seja na teoria 2 em 1, casamento. Quer seja com incontornáveis, familiares, amigos de trabalho, vizinho, de porta, etc. Quer seja com contornáveis, pessoas com as quais você não convive, como o garçom que eu atendeu no restaurante ou a moça do check-in do aeroporto. Vamos aprender mais sobre esses três pilares fundamentais para resolver qualquer situação difícil que você vivencie com pessoas, como aconteceu com Davi. O caso real da sabedoria milenar que estamos acompanhando neste capítulo. Que leitura hoje, hein? Me diz aí, o que vocês estão achando? É a parte final, mas tá muito bom também. Deixa eu só fechar minha porta aqui, senão o Renatinho pode entrar a qualquer momento. Mas comenta aí, o que vocês estão achando? Quem está me acompanhando aí? Tem alguém me acompanhando? Bora para a parte de oração. O primeiro pilar que sustenta uma pessoa e ajuda a resolver qualquer situação é a oração. Orar é consultar quem já ouviu no futuro. Uau! Se é possível consultar quem sabe o resultado de qualquer uma de suas escolhas, de maneira que você possa decidir a melhor alternativa, por que não? Antes de agir e de adotar qualquer estratégia, é preciso orar pedindo a Deus por sabedoria, clareza, direção e sinais. Você pode até tentar arranjar uma desculpa aí na sua cabeça, do tipo, mas eu não tenho religião, ou orar é coisa de fanático, ou ainda, eu não gosto de orar. Veja isto então. Orar não faz com que você tome parte de um sistema religioso. Orar não transforma você em um fanático. Orar muito menos tem a ver com o que você gosta ou deixa de gostar. Orar é uma necessidade do ser humano, tendo em vista que somos corpo, alma e espírito. A comida é para o corpo, a inteligência emocional é para a alma, e a oração é o alimento do espírito. Você pode até não gostar de almoçar todo dia, pode não ser fã de alguma verdura ou legume, mas nem por causa disso deixe de alimentar o corpo. Por que com o espírito você faria diferente? Orar é imprescindível. O corpo humano não sobrevive sem água e sem alimento. A alma também sofre sem oração.
e toda a sua vida sofre consequentemente. Sabe o que acontece se uma resposta ficar uma semana sem alimentos e líquidos? Segundo reportagem da revista Super Interessante, pode implicar sérios riscos para a saúde, levando inclusive à morte. Abasteça sua alma. Peça a Deus que abra os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente e acalme seu coração diante das controvérsias da vida. Peça a Deus que ajude você a enxergar da maneira como ele enxerga a situação pela qual você está passando. Não deixe de pedir dicas de como ele resolveria essa situação se isso dependesse exclusivamente dele. Acredite, ele responde. Veja, desde o começo estamos trabalhando aqui neste livro com vários conceitos de desenvolvimento pessoal chamados seculares. Isso significa que eles não pertencem necessariamente à forma de pensamento cristã. Fiz isso porque a ciência existe para nos ajudar com ferramentas que nos levem a crescer. Contudo, eu posso afirmar que se com Deus é difícil, sem Deus torna-se impossível a arte de suportar uns aos outros. Para quem tem a força divina, tudo fica mais fácil. A vida torna-se mais leve. Isso não significa que não há problemas. Quem dera. Significa, na verdade, que você possui a sabedoria milenar divina para compartilhar suas dores e para qual pedir orientação. Entenda que estou falando de Deus, não de religião. Muitos religiosos vivem uma vida pesadíssima, pois nunca conheceram a Deus. Apenas adoram as regras que os homens criaram em nome dele. A ciência existe para somar, acrescentar, catalisar nosso desenvolvimento como seres humanos. Mas eu sei que sem uma conexão divina, tudo torna-se vazio e sem sentido. Nosso desenvolvimento humano só tem plenitude diante da busca pela eternidade. Nosso destino é a eternidade. Esta terra é apenas o processo para chegarmos lá. Se você leu o livro com bastante atenção, já deve ter percebido que os preceitos milenares embasam todas as teorias apresentadas aqui. Então, se você quer realmente ser um especialista em pessoas, a oração é fundamental. Quando eu era criança, meu pai sempre me dizia: Tiago, a oração é a chave da vitória. Parece clichê, mas deu certo comigo. Nunca quis ser um perdedor na vida, então eu sempre orei bastante. Segui os conselhos do meu pai, que até hoje me cobra diariamente uma vida de oração. Falar com Deus, que é o verdadeiro sentido de orar, tem efeitos poderosos e imediatos. Quer um exemplo? Dê uma olhada na mala abaixo. Imagine agora que eu vire e fale assim para você: Eu tenho uma recompensa absurdamente maravilhosa para você. Garanto que vai valer muito a pena. Contudo, para ganhar a recompensa e todos os benefícios decorrentes dela, você vai precisar carregar essa mala aqui por um percurso de 10 quilômetros. Depois que você conseguir completar esse trajeto carregando essas coisinhas aqui, tudo vai fazer sentido na sua vida e você será muito mais feliz. Você se assusta um pouco, mas se sente empolgado com a recompensa. Então você se dispõe a avaliar mais de perto o peso e o volume que vai precisar carregar. Dá apenas uma conferida melhor na bagagem. Pensa num volume e num peso. Vai ser sofrido, hein? Agora vamos mudar um pouco o cenário da situação. Imagine que eu pegue todas essas coisas que você vai precisar carregar e só troca de mala. Eu concentro então todo o volume em uma única mala de rodinhas. Perceba, eu não propus mudar o peso. O peso é o mesmo. Tudo que mudou é que ficou muito mais fácil carregar. Assim é a vida de uma pessoa que tenta se relacionar com as outras sem oração, sem o Espírito Santo, sem colocar em prática os preceitos bíblicos, em comparação com outra que utiliza o poder de Deus na sua vida. Com o poder de Deus, a oração fica mais fácil carregar o peso do dia a dia, o peso dos defeitos das pessoas e dos erros que elas cometem contra a gente. Não é religião, é fé com estratégia. Então, a oração é você carregar uma mala com rodinha. Fica muito mais fácil a vida. Fica muito mais fácil a jornada. Inteligência emocional. O que a ciência chama de inteligência emocional, a Bíblia já mencionava como fruto do espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É conceito top mesmo, né? O segundo pilar que sustenta qualquer pessoa e ajuda a resolver qualquer situação é a inteligência emocional. Ter inteligência emocional não é se negar a ter pensamentos e sentimentos negativos. Também não é se culpar por ser arrebatado por pensamentos e sentimentos indesejáveis. Como relembramos no começo deste capítulo, há uma grande diferença entre o mundo ideal e o mundo real. Neste mundo real, você terá sim esses pensamentos e sentimentos não ideais. No famoso estudo liderado pelo falecido Daniel Wegner, professor de Harvard, foi solicitado aos participantes que evitassem pensar em ursos brancos. Quando questionados, eles relataram que tiveram dificuldade para fazer isso.
Da mesma forma, se eu falar agora para você, não pense em inveja, ou não pense em coisas feias ou reprováveis, você provavelmente será induzido a pensar sobre isso. Você alguma vez já fez dieta? Já fez uma daquelas bem restritivas, cheias de proibições? Caso já tenha feito, certamente você vai se lembrar de que até sonhava com pizza. Bolo recheado, lasanha, refrigerante, batata frita, sorvete, chocolate. Que delícia. Isso nos faz até lembrar daquele verso de música. Tudo que eu gosto é ilegal. É imoral ou engorda. Música do Erasmo Carlos e do Roberto Carlos. Acontece que a inteligência emocional entra na parte do que é evitável. Se é inevitável controlar, parte de Deus, o que você pensa e sente é evitável permitir ser fisgado por esses pensamentos e sentimentos como um peixe no anzol. Entende? É assim. Você não tem como controlar o que acontece com você, partindo de outros. Mas a boa notícia é que você tem sim a habilidade de controlar como reagirá a partir do que fizeram contra você. Ou seja, você não tem como controlar o que acontece com você a partir das outras pessoas. Mas você tem como controlar sim como você vai reagir a isso. Vamos lá, eu vou dar algumas dicas para que você desenvolva inteligência emocional a partir de agora. Em primeiro lugar, reconheça seus padrões. Evite situações ativadoras dos gatilhos que trazem à tona coisas que você quer evitar. Anos atrás, resolvi anotar toda vez em que eu ficava nervoso com algo e me descontrolava de alguma forma. Para isso, eu montei um rascunho com algumas perguntas simples em um papel. Quando, com quem, por quê e onde? Nessa época aconteceu algo que me marcou. Eu pedi para a Janine transferir uma pequena quantia financeira para minha conta pessoal, pois eu iria sair com os amigos. Como ela administrava os recursos aqui de casa, por estar atarefada, ela simplesmente reclamou e disse que quando ela tivesse um tempo faria. Eu explodi de raiva instantaneamente, falei em voz alta. Esse dinheiro é meu. Foi uma cena tão ridícula e absurda que eu, na mesma hora, caí em mim e pedi perdão. Mas eu anotei. Quando, com quem, por quê e onde. Sabe o que eu descobri depois de meses nessa investigação? Havia um padrão para as minhas explosões. O gatilho para isso acontecia quando eu queria fazer algo que me desse prazer, como sair com amigos ou em um estádio de futebol assistir a um jogo. E minha esposa, neste caso, me limitava como uma desculpa de tempo. Interessante lembrar que eu nunca explodi em público, foi sempre em casa. Então vamos lá. Quando? Ao buscar situações de prazer. Com quem? Com minha esposa. Por quê? Porque ela controlava os recursos financeiros e estava me limitando. Onde? Em casa. Então toda vez que a gente explodia, ele anotava. Quando, com quem, por quê e onde. Concluí dessa forma que o meu gatilho era acionado quando o prazer era barrado por causa de dinheiro. Gente, isso é libertador. Você só muda aquilo que você identifica. Esse gatilho estava totalmente relacionado às minhas privações de vida. Como passei muitas restrições financeiras na adolescência e até na vida adulta, eu não admitia emocionalmente ser podado por falta de algum recurso. Também descobri em mim um grande ato de covardia, pois jamais tive coragem de fazer isso com outra pessoa além da Janine. Somente em casa e com a parte mais frágil da minha relação dois em um, que é a minha esposa. Posso dizer que estou falando do meu passado. Isso já faz anos. Identifiquei, me arrependi e corrigi. E você? Que tal fazendo um check-up emocional? Em segundo lugar, tente racionalizar as situações. Nomeie seus pensamentos e suas emoções. Seja honesto com você mesmo. Nomeie seus sentimentos. Diga em voz alta, na frente do espelho, por exemplo: eu estou sentindo ódio. O nome desse sentimento é raiva. Em seguida, questione: por que estou sentindo isso? Em relação a quem? É um sentimento real ou estou imaginando coisas? E agora, o que devo fazer? Para se tornar um especialista em pessoas, você precisa do fruto do espírito. Então precisa renunciar aos instintos primitivos da carne, aos impulsos humanos. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Está em Gálatas 5, 19 a 21. É certo que ninguém conseguirá ser um especialista em pessoas se as obras da carne forem maiores que as do espírito. Inteligência emocional. Interessante, os resultados do gatilho quando fico ansioso, exatamente. Não. Bora lá, obras da carne, tem agora uma tabela, né, com duas colunas. Obra da carne e obra do espírito. A obra da carne, aquilo que a gente acabou de ler: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes.
Obra do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A diferença entre os animais irracionais e os seres humanos é esta. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem o poder de refletir sobre as coisas e decidir quebrar um ciclo de ódio. Afinal de contas, historicamente falando, nunca um odioso se deu bem na vida. Você sabe teoricamente como resolver cada situação e procurar aproximar cada vez mais a realidade da teoria. Basta perguntar-se, diante dessa situação, o que Jesus faria no meu lugar? Aí é, aí é doido, hein? O que Jesus faria no meu lugar? E como eu posso imitar os passos do mestre? Haja com base em seus valores. Você tem uma lista de valores? Não? Faça agora mesmo essa lista. Coloque nela tudo aquilo que você jamais negociaria. É bom ter isso por escrito e sempre à vista. Minha lista de valores. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco valores ali que você tem para sua vida. Em terceiro lugar, mude o foco. Ah, isso é importante. Dê um prazo determinado para ruminar as situações, mas não se perca nisso. Quem cultiva um pé de limão não pode esperar colher uma laranja, não é mesmo? Então, da mesma forma, perca tempo cultivando apenas aquilo que você deseja colher. É a famosa lei da semeadura. Ruminar situações difíceis e decidir reagir da forma mais acertada não pode ser uma ponte para um processo de lamúria e murmuração. Não adianta nada agir corretamente e depois ficar lamuriando a situação. Portanto, mude o foco. Decida, haja sobre a situação difícil e em seguida olhe para as demais coisas da vida, preferencialmente aquelas que proporcionam a você prazer e alegria. Se você, por exemplo, tem muita dificuldade de lidar com o incontornável e já decidiu que vai aturá-lo apenas nas festas de família, acostume-se com a ideia e pense numa recompensa para logo depois. Se dê de presente, por exemplo, uma tarde no sofá, um passeio no parque, um momento de alegria fazendo algo de que você gosta e que lhe traz prazer. Lembre-se que a oração é o primeiro pilar e entregue a Deus esses momentos todos. Dessa forma, você poderá sempre estar com o coração limpo, sem se apegar demasiadamente a situações difíceis. Ou seja, sem ser como um peixe fisgado pelo anzol da raiva, do sentimento, da mágoa. O mais importante dessa entrega é que você deixe de ser alvo, percebe? A ofensa é a maior estratégia do nosso inimigo para abrir um buraco no nosso coração. Se você não permite que ela entre, não é fisgado. O mesmo serve para suas ações. Não ofenda e não cultive ofensas. Lembre-se que sua alma não é o território alheio. Você tem a custódia de suas emoções. E aí, Mish? Interessante? Verdade. Interessante demais. Vamos lá. Comunicação direta não agressiva. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentir que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Esse poema de Ruth Bebermeier está no livro Comunicação Não Violenta. Como é forte a mensagem que ela transmite. Que confronto em meio à doçura da poesia. É legal isso aqui, ó. Quando alguém fala alguma coisa ruim pra você, você pode falar isso. Foi isso que você mesmo que você quis dizer? Antes que eu levante minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Porque dá tempo da pessoa se arrepender, né? Dá tempo da pessoa falar: não, peraí, talvez você não entendeu direito. Não, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Legal. Palavras são janelas ou são paredes. Ou elas nos condenam ou elas nos libertam. A mais dura realidade é que pode existir um abismo entre o que eu falo e o que você entende sobre o que eu falo. Quem nunca foi mal interpretado ou interpretou algo de maneira equivocada. Isso acontece muito, né?
Que joga a primeira pedra aquele que também nunca falou algo e se arrependeu pela forma como se comunicou. Sim, caros leitores, a comunicação é uma ferramenta importantíssima da construção de relacionamentos. Mais que uma ferramenta, ela é um pilar, porque ela, assim como a oração e a inteligência emocional, sustenta as relações. Você jamais pode ser receptor ou portador, por exemplo, de fofocas e diz que me diz. Você, de alguma forma, pode mandar indiretas pela internet ou falar mal pelas costas. Foi o principal exemplo de ser humano que nos ensinou isso, o próprio Jesus. Ele que foi o maior especialista em pessoas de todos os tempos, chamou os fariseus de raça de víboras, mas disse isso na cara deles. Não falou pelas costas, cochichando com os discípulos. O problema não é o que se fala, é como se fala. Verdade, né? Fabiano botou aqui, ó. Pequenos hábitos que podem mudar não apenas seu dia, e sim seu destino. O problema é por isso que, para se tornar um especialista em pessoas, você precisará entender a importância de se comunicar de maneira assertiva. Comunicação assertiva é um tema tão vasto, tão importante, que por si só rende o livro inteiro. Contudo, decidi resumir para você as lições que eu considero as mais importantes para a comunicação bem-sucedida. Afinal de contas, a minha preocupação aqui é não ser teórico demais, mas municiar você com ferramentas que no dia a dia vão lhe permitir lidar melhor com as pessoas ao seu redor. Vamos lá. Princípios básicos da comunicação direta não agressiva. 1. Sempre que puder, sorria. A não ser que o assunto sobre o qual estejam conversando seja triste, pesado ou realmente sério. Procure sorrir e ser agradável na medida do possível. 2. Olhe nos olhos ao conversar com alguém. Os olhos são a janela da alma, e é pelo olhar que se cria conexão com pessoas. 3. Quando for necessário diálogo aberto e alinhamento de expectativas, procure conversar pessoalmente. Se não for possível, telefone. A comunicação escrita é um dom que nem todos têm, ainda mais se forem amigos íntimos ou mesmo necessários, e principalmente pessoas incontornáveis. As pessoas se sentem importantes quando você as procura para um diálogo pessoalmente ou por telefone, uma vez que quase ninguém mais faz isso hoje em dia. Realmente, gente. Mensagem de texto é horrível para comunicação não ser a que você quis, né? 4. Reflita, memorize e utilize os seguintes pensamentos e frases em conversas de alinhamento de expectativas. Todos nós temos pontos de vista diferentes. Como podemos conciliar os nossos? Mostre-me ou fale-me sobre como você está se sentindo. Depois eu também lhe falarei a respeito de como estou me sentindo. Você pode jogar uma luz sobre esse problema? O que você espera de mim? Está preparado para ouvir o que eu espero de você? Seria possível agirmos de qual forma? Daqui para frente, de modo que nós dois possamos nos entender melhor. Ou seja, esses são alguns pensamentos e frases que você deve falar em conversa de alinhamento de expectativa, né? 5. Em caso de confronto ou diante de uma agressão, procure utilizar os seguintes pensamentos e frases. Seja objetivo. Quem muito fala tende a se arrepender muito. Gostaria de discutir esse assunto de maneira breve e precisa, sem agressões pessoais. Podemos chegar a um acordo? Gostaria de discutir esse ponto com tranquilidade. Por favor, pare de me provocar. Não vamos nos desviar do objetivo da conversa. Esse comentário é ofensivo. Acho que teremos que encerrar nossa conversa por aqui, para que não nos exaltemos nem percamos a razão. Isso é conversas que têm um confronto, né, ou diante de uma agressão. Ao olhar inicialmente para essas ferramentas de comunicação, pode parecer coisa de filme pensar em agir assim diariamente. Na verdade, porém, são ferramentas que grandes heróis bíblicos usaram para fazer a diferença, a ponto de entrarem para a história em razão disso. São estratégias para que você construa um fim bem melhor do que o seu início. Você não pôde escolher onde nasceu, mas pode decidir como vai viver. Você não teve a chance de escolher quem foram seus pais, mas o tipo de pai ou mãe que você será. Isso é possível decidir. Decisão, comunicação, resultados. Decisão maior que comunicação que maior que resultados. Decida como você guiará os seus sentimentos, as suas reações e as atitudes. Comunique-se de forma certeira e direta. Aguarde os resultados. Aqui, gente, deixa eu te falar, nós estamos na página 207 e a gente vai ler até a página 222. 10, 12, tem 15 páginas ainda.
Vamos deixar para sexta-feira terminar? Bora? Tudo bem? Vocês gostaram dessa leitura de hoje? Muito ensinamento legal hoje, viu? Muita coisa boa. Como a gente discute numa princípios básicos da comunicação direta e não agressiva. Isso aqui foi muito bom, viu? O que que a gente tem usar na hora de conversa de alinhamento, de expectativa? O que que a gente usa na hora de confronto? Sobre inteligência emocional, sobre oração. Tudo foi dito hoje. Muito bom, muito bacana mesmo. Alguém comentar alguma coisa? Vamos na sexta-feira finalizar o livro, tá? Da página 207 a 222. Tudo ok? Tudo certo, gente? Vocês tenham uma boa semana. Hoje tem apresentação online, tá? Inclusive eu que vou fazer a apresentação online. E vamos fazer nossos convites, que hoje vai ser um dia incrível. Dito isso, obrigado, Senhor, por nos permitir fazer parte de um time tão extraordinário. Por termos um mentor que não nos apenas ensina, mas nos desafia diariamente a evoluir e avançar em sabedoria. Valeu, Léo. Tamo junto. Valeu, galera. Até mais. Boa terça-feira a todos. Boa semana. Vamos pra cima.